Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, receber esse público tão especial da Academia Mineira de Letras para uma sessão em torno da literatura, das artes, da cultura. Missão que essa casa cumpre desde a sua fundação em 1909, em Juiz de Fora. Vindo para Belo Horizonte em 1915, essa casa continuou fiel ao que justificou a sua existência, venceu o desafio do século XX e aqui está, aos 110 anos, convicta de que continua prestando um serviço que faz diferença e faz sentido na vida das pessoas. Aqui fazemos toda noite, em toda sessão, uma aposta na relação olho no olho, na convivência humana presencial, sem a mediação das tecnologias ou das redes sociais. Não temos nada contra elas, de forma nenhuma. Mas é possível abrir um parênteses, né, de 1 hora e meia, para que a gente possa, como faziam os gregos antigos, conversar, trocar ideias, né, alimentar nossa alma, nosso espírito, né? Essa é a proposta que motivou o surgimento da primeira academia, da Academia Platônica, em 387 a.C., né? Uma experiência que na Grécia durou 900 anos até ser combatida e proibida, interditada pelo imperador romano Justiniano. Mas elas voltaram na Renascença. No século XV, em 1440, em Florença, ressurgiu a Academia Platônica de Florença, 1440. E aí houve o surgimento de outras. Com a chegada do Iluminismo, né, elas tiveram um ambiente mais seguro para prosperar, né? Esse é o espírito das academias. Elas bebem na fonte da antiguidade clássica, bebem na fonte da Renascença e do Iluminismo, né? Porque é isso. Porque pregam a livre discussão das ideias, né? O diálogo franco e cordial, suave e elegante entre as pessoas, a delicadeza, a gentileza, a generosidade. É isso que nós viemos fazer aqui hoje, né? E hoje essa casa recebe com grande orgulho, com imensa honra, Regina Teixeira da Costa, que nós todos aprendemos a admirar por meio de sua atuação pública na imprensa mineira, já há tantos anos, prestando um serviço tão importante para o público leitor da nossa cidade e do nosso estado, por meio da sua coluna em Dia com a Psicanálise, que ela publica desde 93. Então, é uma alegria poder fazer esse encontro aqui na academia, em torno da literatura. Eu li o artigo que Regina publicou há uns meses, chamado Júlio Verne me salvou, e fiquei profundamente tocado. E eu pensei que era o caso de ouvi-la falar sobre essa experiência dela, né, com a literatura. Regina é mestre em Psicologia Social, professora da PUC Minas, onde é responsável pela disciplina Psicanálise da Adolescência em Freud e Lacan. Como eu já disse, atua na imprensa e na clínica psicanalítica em Belo Horizonte, né? Muito mais que eu, os leitores antigos de Regina sabem muito mais a respeito dela, do que ela pensa, da forma como ela conduz as ideias e o pensamento já há tanto tempo, né? Regina, seja bem-vinda. Esta casa é sua, é uma imensa alegria recebê-la aqui, né, para realizar isso que essa casa gosta de realizar, o culto amoroso e afetivo à palavra. Palavras... Agora eu vou pedir, para encerrar minha participação, aplausos de boas-vindas a Regina Teixeira da Costa. Muito obrigada por essa introdução tão delicada, tão gentil. É muito bom ser bem recebido, né? E eu também agradeço muito o convite e estar aqui com vocês. Está sendo muito honroso para mim, né? Primeiro porque justamente aqui na Academia de Letras, né, onde se trabalha com a palavra, né, Rogério? E como eu também, né, fico muito interessada em como que a gente vai sustentar essa palavra, né, esse simbólico, quando a gente está num mundo onde o imaginário está tão
predominante, né, preponderante. Então, eu considerei esse convite muito significativo de estar aqui nessa Academia de Letras, que é o lugar onde os escritores também sustentam esse simbólico, né? Insistem com a importância da letra, da palavra falada, escrita, e o quanto que isso é importante, principalmente nesses tempos de imagem, de exibicionismo, de narcisismo, que a gente vê que não existe quase mais inibição, não é? Então, a gente fica, assim, realmente precisando parar para dar uma conversada, para dar uma entendida no que está acontecendo no mundo hoje, a partir do advento do mundo virtual, né? Então, nós estamos aí diante de um desafio muito grande, que inclusive, a gente estava conversando isso agora, né, por causa das obras e por causa que o documento antigo é todo escrito, todo lindo, está sendo recuperado agora, e agora a gente só se comunica por e-mail, né? Então, assim, acabou a beleza. Agora ficou tudo, assim, de ordem prática, né? Não sabemos o que vamos fazer com isso mais, porque mudou muito, né? Assim, em menos de 50 anos, o mundo mudou, né? Com o advento da internet, das redes sociais. E a palavra, né? Eu gostaria de me deter um pouquinho na palavra, porque a palavra... Está ruim? Porque a palavra é aquilo que nos humaniza. Está demais, não está, não? Não? Tá. É porque a palavra é aquilo que nos humaniza. Porque a gente chega no mundo prematuro, um organismo, né? E só sobrevive pela mão do outro. E dessa passagem do organismo que está na natureza para o humano que está na cultura, que habita a linguagem, que articula a palavra, é o advento do simbólico que vai promover essa humanização, né? A voz da mãe, a palavra que ela dirige a gente, e a gente entrar nessa linguagem, já que a gente nasce numa banheira de sopa de letrinha toda desorganizada e vai ter que aprender as regras da linguagem para poder participar do mundo da cultura, né? Para poder entrar no discurso comum e fazer laço. Então, a palavra é o que nos faz humanos. E, por isso, ela é tão apreciada, né? Por isso que a gente tem tanto respeito por ela. E, principalmente, é mais lindo ainda vir falar aqui, que é o berço, né? Que é a grande guardiã da palavra. Eu fico muito feliz com isso. Eu sinto, assim, até pouco merecedora. Mas, enfim, vou fazer meu melhor, né? O que eu puder fazer melhor aqui. Esse convite surgiu justamente por um artigo publicado em 31 de março desse ano, quando eu falava da pressa, dessa vida corrida que a gente não tem tempo para nada mais, e que a leitura exige sacrifício dessa correria que a gente vive nela. Ela nos obriga a parar, ela nos obriga a trabalhar com o autor, trabalhar com o escritor e ter uma participação ativa. Porque quando a gente lê, a gente trabalha, não é? Então, esse convite veio de uma forma delicada e eu comecei a pensar, desde que ele aconteceu, que foi muito interessante, né, esse artigo despertar o Rogério, e justamente um artigo que tinha um cunho pessoal, né? Não era um artigo assim, tanto que eu falava da psicanálise, mas que eu falava assim, da importância da leitura. Esse livro, né, do Júlio Verne, a Viagem ao Centro da Terra, foi recomendado para minha neta de 10 anos no colégio, e a minha neta é fera nos joguinhos virtuais. Então, ela gosta muito de ler. Quando ela estava no primeiro ano primário, ela foi a aluna que mais retirou livros na biblioteca. Tenho maior orgulho disso, então eu tinha que contar, né? Mas ela gosta de livros, ela lê. Mas agora que saíram uns joguinhos aí mais, a idade talvez, uns joguinhos online, onde ela joga com os amigos,
durante o fim de semana com os colegas. Então, eles ficam agarrados naquele negócio e não soltam de jeito nenhum. Mas ela tinha que ler o livro e não tinha jeito de adiar mais, então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos ler esse livro junto aqui e eu vou te ajudar. Eu leio um capítulo, você lê outro, eu leio um capítulo, você lê outro, e assim a gente vai fazendo, dar umas paradinhas para descansar. Nós vamos compartilhar esse livro aqui, que esse livro eu já li, tem muitos anos, e eu gostaria de reler, porque ele é muito bom. Então, começou o motivo do encontro, né? A nascente foi o Júlio Verne. Eu mantive o título do artigo, porque eu achei interessante e provocativo também. É um enigma, né? Quer dizer, quem visse isso aí fala assim, de que essa pessoa vai falar, né? Mas não vou falar do Júlio Verne, não. Eu vou falar dessa experiência, né, que eu tive com minha neta, que foi uma leitura compartilhada e afetiva. Então, eu acho que vai deixar, assim, no coração dela, uma marca muito positiva dessa experiência. E foi muito prazeroso. A gente começou a ler e tudo, e aí o Júlio Verne, nos primeiros capítulos, ele vai fazendo uma descrição do ambiente, da casa do tio, que era o estudioso, do sobrinho, né, que foi com ele na viagem ao centro, até da empregada, do jantar, como é que era, fazendo aquela ambientação assim para começar a história, porque ele tinha que nos trazer para o mundo dele, né? Aí a minha neta fala assim, ô vó, por que esse cara fica enrolando e não fala logo o que ele tem para falar? Eu falei, porque não é assim. Não é assim, minha filha. O estilo da pessoa, a forma da linguagem, é muito importante na literatura. Então, a gente tem que ir acompanhar, porque gradativamente ele vai compondo todo um cenário que ele imaginou. E a gente tem que imaginar junto com ele, porque tudo que ele está falando aqui, a gente também vai fazer conforme ele fez. Então, quando ele fala da sala como é que era, nós vamos bolar na nossa imaginação como é que era essa sala, mas a partir de um trabalho que vem com a leitura, né? Que não é uma imaginação vazia, é uma imaginação já a partir do simbólico. Então, tem toda a diferença dessa imagem que hoje entretém as crianças, os adolescentes, que ficam absolutamente alienados diante de um tablet, de um telefone, horas a fio, não querem largar para nada, que é um tipo de imagem completamente diferente. É fascinante, é bonito, é um tanto de imagens assim, uma atrás da outra, né? Aquela coisa prende a gente mesmo, porque é bonito. Tem um tal de Fortline, tem um tal de TikTok, né? E eles ficam lá fazendo filminho deles mesmos, assim, sabe? Fazendo careta, assim, fazendo assim. Eu falo, gente, mas que macaquice, né? Por que isso serve para alguma coisa, né? E o outro é de atirar. Então, a criança ela fica muito fascinada por esses jogos interativos, mas é um jogo de ação. Não é um jogo que ela vai imaginar alguma coisa ali. O jogo já vem pronto, ela vai jogar, ela não tem que imaginar nada, ela só tem que atirar, ela só tem que, né, ela não tem que fazer um trabalho igual uma leitura exige. Então, esse vigor dessas imagens que encantam, que fascinam, fazem as crianças acharem a leitura enfadonha, lenta. Por quê? Porque você tem que trabalhar linha a linha, você tem que ficar paradinho ali, prestando atenção no que o outro está falando, como que o outro fala, como que é que o cara... Né? Porque a gente entra num livro assim, a gente está entrando num outro mundo, numa outra dimensão. Né? E as crianças já vêm trazendo tudo pronto. Eu tenho uma colinha aqui, viu, gente? Eu vou, de vez em quando, dar uma consultada nela, porque escrevi com tanto capricho. Quando a gente fala, a gente não fala bonito igual a gente escreve, né? A gente conta caso. É mais interessante, mas a gente perde, assim, muito da letra, né? Então, essa leitura compartilhada e alternada e afetiva, né, em que eu pude explicar para ela a coisa do estilo, da linguagem, da criação, de como que a gente vai acompanhando e que é preciso demorar,
consegui levar ela até o 11º capítulo. Foi uma epopeia para ela, né? E depois ela falou assim, não, vó, esse livro é muito bom, mas agora eu vou jogar com meus amigos. E foi embora, me largou lá, agarrada no Júlio Verne, né, entrando para o centro da Terra, até sair pelo vulcão, eu não consegui parar. Eu encerrei a leitura do livro todo naquele domingo e eu terminei tão feliz, mas tão satisfeita com aquela leitura que parecia que eu tinha nascido de novo. Foi aí que eu capturei o Rogério. Foi aí que ele me achou. Foi no entusiasmo, né, na alegria que a gente sente quando a gente gosta muito da aventura que o outro escreveu, né, aquela obra futurista. Ele fala das camadas geológicas, ele fala do centro da Terra, e ele bota uma ficção, né, que lá tem um mar cheio de dragão, né, o menino perde lá, depois acha. Então, é um negócio que vai envolvendo a gente mesmo, e você quer saber o próximo capítulo, né? Então, eu terminei, e com aquela cara boa, e a minha neta falava assim, e aí, vó, como é que acabou? Falei, não, eu não posso fazer spoiler, não, porque agora essa palavra está na moda, né? Eu não posso contar o final, porque senão você não lê. Não, eu leio sim, vó, eu vou ler, porque deve ser muito bom. Falei, mas você vai ter que ler, porque eu não vou contar. E aí ela leu e gostou muito mesmo. Depois ela falou, vó, eu adorei. Eu só sei que eu desci para o centro da Terra, subi pelo vulcão e fiquei muito feliz com isso. Aí eu falei, Júlio Verne salvou meu domingo. Por quê? Não tinha nada melhor para fazer do que ler aquele livro. Porque nada que eu fizesse ia me dar essa alegria toda. Eu cheguei a essa conclusão. E foi aí que eu escrevi esse artigo, né? E fiquei pensando nessa coisa das crianças. Como que a gente precisa ensinar as crianças a ler? Ter tempo para ler com elas. Pegar elas e falar assim, ó, vamos ler isso aqui junto. Vem cá, vão ler Monteiro Lobato, vão ler os mais modernos também, né? Ela gosta de ler, mas ela agora agarrou nesse negócio da imagem, né? E isso faz ela ficar muito alienada. Ela fica só no joguinho. Me incomoda um pouco. Me incomoda também porque nós estamos numa época assim, é o triunfo da imagem, né? A imagem está triunfando, né? Ela veio trazida pelo mundo virtual e agarrou. E se a palavra humaniza, se o simbólico nos humaniza, agarrar no imaginário, de certa forma, nos petrifica, nos desumaniza um pouco. Porque a gente fica alienado, a gente não tem que pensar nada, a gente só tem que fazer, não tem que criar. E a imaginação, ela não tem que funcionar nesse nível da sucessão de imagens, das cores, dos joguinhos. A imaginação, ela fica relegada a um segundo plano. Então, onde que o Júlio Verne nos salva? Onde a leitura nos salva? Onde a literatura nos salva? Exatamente nesse ponto, onde ela nos obriga a ter um trabalho ativo, sair da alienação, né? E porque a alienação, ela encobre o simbólico. Então, toda vez que a gente tem uma situação assim que nos deixa tenso, a gente dispara no imaginário. Já pensaram? A gente dispara no imaginário e a gente vai ficando cada vez mais com medo de tudo que a gente imagina, inventando cada coisa incrível. Por exemplo, você vai no encontro, a pessoa demora. Aí você começa, foi atropelado, não veio porque aconteceu alguma coisa, a mãe morreu, não, porque não gosta de mim. A gente imagina. Então, esse imaginário, ele é mortificante. Esse imaginário não serve para nada. E justamente com que trabalha o escritor, com que trabalha o psicanalista? Nós somos irmãos, né? Nós somos irmãos. Porque o psicanalista trabalha justamente em colocar um corte nesse imaginário e trazer o simbólico para descobrir essa alienação que o imaginário provoca em nós. Porque ele nos paralisa, ele nos mortifica. E ele recobre tudo, porque o imaginário é assim. O real é cheio de falhas, cheio de defeitos. E o que o imaginário faz? Ele completa lacunas.
A gente começa a imaginar para tampar os buracos do real. Então, ele tampona toda a falha, toda a falta, e a gente precisa de um espaço vazio de compreensão para que o desejo venha a acontecer. O desejo requer de nós um vazio. Ele não surge quando há excesso, ele não surge quando há tudo completo, tudo pleno, assim. Ele só surge quando há falta, porque você deseja o que te falta, o que você tem, né? Aliás, o desejo, ele é filho da miséria com a fartura, né? Porque o desejo, ao mesmo tempo, tem o lado rico dele, o lado que leva a gente a realizações, mas ele só vem do vazio. Então, é muito importante esse vazio que hoje o nosso mundo tampona com as ofertas, com o excesso, com tudo muito e mais ainda, com a propaganda, com produtos para você comprar, com lançamentos, inovações, vitrines, imagens, televisão, Netflix. Netflix a gente fica horas vendo série, assim, sem pensar nada. E você perde um dia inteiro com isso, e fica, e vai. E vai sem pensar, e vai alienado. E é muito mortificante. Então, na psicanálise, a gente costuma realmente trabalhar com o simbólico no sentido de colocar um limite, assim, um corte nesse imaginário, para poder ir um pouco além, para poder botar o povo para pensar no que está vivendo hoje. No que da gente a gente não entende, né? No que tem de subjetivo que a gente tem que compreender para viver melhor no mundo, olhar para dentro, que está uma coisa cada vez mais difícil, né? A gente não está todo mundo muito exibicionista e pouca introversão. Isso é uma coisa muito preocupante, porque a gente nunca sabe aonde que a gente vai parar. Um amigo meu, o Rodrigo, ele está aqui, a gente estava conversando outro dia, e ele estava falando comigo, você vê esse negócio da web, né? A web é isso, né? Em inglês, a web é teia, né? Aí eu fui lá, trama, teia, rede, né? Onde a aranha faz a teia, né? E o inseto cai lá e fica preso naquela teia. E ela vai e não mata o inseto, ela faz um casulo de fio em volta dele, deixa ele preso lá, não mata não. Fica de reserva lá, aprisionado naquela teia, naquela trama, até ela ir lá e sugar a força do bichinho, né? E a gente fica assim, preso na rede, né? Na rede virtual, na teia, na trama, e fica lá paralisado, horas a fio, né? Mortificados lá. Então, eu gostei muito dessa coisa da aranha, porque a gente fica assim também, presa nos fios do imaginário. A gente fica alienado, a gente fica capturado pelas imagens. E essa mortificação, ela não é ruim, não. Essa mortificação, embora seja uma mortificação porque nos aliena, ela tem um gozo da pulsão de morte. Porque nós temos pulsão de morte e pulsão de vida intrincados, né? Então, a gente goza da pulsão de vida e goza da pulsão de morte. E quando se trata dessa imagem, dessa alienação, nós estamos falando do gozo da pulsão de morte. Por isso que eu falo mortificação, né? Então, a gente fica aprisionado e mortificado nesses fios da teia da internet, da teia do mundo virtual, quando a gente é tão capturado. Então, é nisso que o Júlio Verne me salvou. De eu ficar o dia inteiro na televisão, de eu ficar o dia inteiro numa Netflix, de eu ficar o dia inteiro vendo desenho com minha neta, vendo joguinho com minha neta, que ela faz o filminho e fica me mostrando. E ela fica chamando a atenção, assim. Até é bom que ela faz contato, né? Tem crianças que nem isso. Então, o interessante do Júlio Verne me salvar, e que salvou o Rogério talvez também, assim, pegou ele, né? Foi por aí. Foi
por onde a gente é capturado e sai da alienação, né, para pensar, para viver uma coisa diferente, para viver uma coisa que tem mais a ver com a gentileza do escritor, com a generosidade do escritor, com a criação que ele fez, com aquela oferta generosa, né, de criar aquela história, que nos dá um outro mundo. E entrar em outros mundos é maravilhoso, né? Quando a gente abre um livro e entra em outro mundo, que alívio. É um delírio, né? Delírio bom. Não é o delírio do doido, não, mas é o delírio bom. Então, o que é que ele faz por nós? Ele faz uma costura entre o imaginário, que ele imaginou e nos ofereceu, entre o simbólico e com o real. Porque quando a gente está ali lendo, a gente está no nosso real. Então, essa amarração faz com que um sujeito da nossa subjetividade, ele brote, ele seja convocado. Nós não lemos passivamente. Quando a gente lê, a gente elabora alguma coisa na nossa subjetividade. A gente vê o personagem, a gente identifica com ele, a gente vive junto, a gente chora junto, a gente fica com ódio dos inimigos, fica feliz quando ele vence uma dificuldade, quando ele supera alguma coisa. Então, a gente vive ali emoções que a gente talvez jamais se julgasse capazes. E que um autor criativo tem essa capacidade de nos oferecer esse prazer, não é? Esse alívio do nosso fardo pesado do dia a dia. Por quê que eu falo isso? Porque existia pesado. Porque nós carregamos um mal-estar existencial do qual nós não conseguimos nos livrar. Então, nós sempre estamos às voltas com ele. Por quê? Por causa do corpo, por causa do envelhecimento, porque a gente morre, a gente é finito, porque o outro não quer o que a gente quer, porque as relações são imperfeitas, porque a gente não pode tudo, a gente é limitado. Então, todo o mal-estar que a gente vive, porque a gente também teve que abandonar a natureza e passar para a cultura, e isso exige sacrifícios, né? Sacrifícios das pulsões agressivas, das pulsões sexuais, coisas que a educação foi fazendo em nós para nos humanizar. Ou seja, eu sou obrigada a não gritar, berrar, avançar e atacar uma pessoa quando eu estou com raiva, porque eu fui domesticada. E para eu ser domesticada, eu paguei com o sacrifício da realização da minha pulsão agressiva. Quando eu tenho que tomar banho todo dia, pensa para a criança, largar de brincar para tomar banho. Que coisa chata, né? Mas eu preciso da minha mãe, ela tem que gostar de mim, eu sobrevivo através dela, então eu não posso deixá-la descontente. Eu tenho que ser bonzinho para ela me amar. E assim, por amor, para sobreviver, a gente vai crescendo e vai aprendendo que é a troca que nos sacrifica. Nos sacrifica porque você tem que atender a demanda do outro o tempo inteiro. E atendendo a demanda do outro, você está sacrificando suas pulsões originais. Vai tudo para o esquecido. Vai tudo para o recalcado, como a gente fala, né? Vai para o esquecido que fica inconsciente. Mas não esquece da gente, não. Fica tentando voltar, incomodando a gente. Isso também é alguma coisa do mal-estar, né? Certas coisas que a gente ouve, certas coisas que a gente vê, que fazem alguma coisa daquilo que dava mal-estar e que foi esquecido, brotar em nós. Aí a gente sente, ui, por que será que eu estou com esse mal-estar? Né? São coisas que estão lá, adormecidas, mas o caldeirão está fervendo lá. O inconsciente é um inconsciente vivo, é um inconsciente que funciona. E nós, nesse mundo hoje, da imagem da correria, da pressa, do dinheiro, da falta de tempo, não temos tempo para prestar atenção no inconsciente que vive em nós. É um estranho que vive em nós. É uma pessoa que a gente não conhece. É um outro eu que não tem acesso à consciência. E nós também não temos acesso ao que está inconsciente, porque o que está inconsciente jamais será totalmente desvelado. Então, esse sacrifício, ele traz mal-estar para a gente. E é por isso que a gente precisa desses alívios,
né? Precisa pegar uma carona num personagem aí e que, através dele, a gente pode tocar em certos conteúdos que em nós são proibidos. Por quê? São antissociais. Todo conteúdo pulsional que é antissocial, ele vai ser proibido. E vai haver uma censura em nós que vai manter ele reprimido, para ele não vir para o pensamento, para a gente não agir, para a gente não fazer. A gente adquiriu o ideal da cultura, então a gente tem que se acertar com ele, né? Mas aquela coisa fica lá, incomodando a gente. Então, o Freud, ele até ganhou o prêmio Goethe, né, de autores alemães, concorreu 12 vezes ao prêmio Nobel, e ele escreve um artigo sobre os escritores criativos, onde ele pergunta de onde eles tiram o material para escrever. E esse material que nos desperta, que nos impressiona, emoções que a gente não imaginava sentir. Então, ele começa a investigar a criação literária. Como é que esse criador é? Né? E ele fala assim, se você perguntar para um escritor como é que ele faz para escrever, ele não sabe explicar. E tem uns que falam assim, para escrever, qualquer um escreve. Basta sentar e escrever. Enquanto tiver um homem, sempre haverá um poeta. Então, o Freud começa a tecer esse texto falando assim, que todos podem ser escritores, e que os próprios escritores acham isso também. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu comecei a escrever meio na marra, sabe? Porque eu tinha uma amiga que, inclusive, foi minha analista, depois se tornou uma mestra para mim, uma grande amiga, é a Nilza Rocha Feres. Ela faleceu em 2000, no ano de 2000, e quando ela faleceu, a gente já tinha começado esse trabalho lá no jornal de lançar artigos semanais. E quando ela me chamou para fazer isso, ela consegue um lugarzinho ali naquele jornal ali para poder a gente escrever lá. Eu falei, você está doida? Eu não vou conseguir isso não sei escrever. Ah, é? Vai lá e consegue, depois eu vou te falar o que eu tenho para falar. Aí eu fui lá pedir meu pai. Aí meu pai falou assim, você está doida? Ele falou igual eu falei com ela. Você está doida? Você acha que eu vou reservar uma metade, um pedaço de página de jornal, e você depois não manda o negócio, e o jornal não pode sair em branco, não? Falei, mas você acha que eu vou fazer isso? Eu acho esse trem de escrever muito complicado. Você não sei, não. Eu acho que você não devia mexer com esse trem, não. Só que eu fui lá no meu primo, né? Que era o Roberto Elísio na época. Ele era o diretor de redação. Falei, Roberto Elísio, eu estou com umas amigas que escrevem muito bem, nós estamos querendo montar um trio aqui e a gente vai escrever uns artigos no jornal, só falta o espaço. Me dá um pedacinho de uma folha aí. Ele falou, você quer quanto? Meia página? Falei, não, Roberto, eu quero um quarto. Falei, tá bom então. Que dia que vai começar? Não falei nada com meu pai, saí caladinha. Aí falei com a Nilza assim, Nilza, eu consegui o espaço, vai escrever. Pode começar, vai começar mês que vem. Joguei para ela, ela falou, não, minha filha, você pode sentar aí, pode escrever também. Você estuda muito, você vai ter que escrever. Eu falei, eu não consigo escrever, não. Aí eu comecei a escrever, gente, saía cada porcaria. Carga era artuxa, a Nilza rasgava tudo. Ela era brava, ela pegava assim, nota ruim demais mesmo, rasgava, escreve outro. Aí e eu fiquei naquele trem, brigando com aquele papel em branco ali, brigando. Um dia eu escrevi um trem que prestou. Aí ela falou assim, tá vendo? Eu não falei que você sabia? Eu sabia que você sabia. Agora você vai escrever. Eu falei, calma, nós somos 3, eu escrevo uma vez por mês. Você escreve 2, eu escrevo 1. E vai assim, até eu aprender. Foi assim, meio na marra. E eu consegui. E depois ela morreu. Primeiro a Ana Lúcia, que era o nosso trio, mudou para o Rio de Janeiro. Casou e mudou. Depois a Nilza me abandonou, morreu, e eu fiquei com o pepino na mão. Passei um aperto, fiquei nervosa, descabelava e escrevia. E hoje, assim, virou uma prática tão importante na minha vida que eu não conseguiria mais abrir mão dela.
Sabe, se um dia eu não escrever mais lá, eu vou escrever em outro lugar. Porque vira uma necessidade, vira uma coisa muito importante, você tem que escrever. Então, quando você vê essas coisas que estão acontecendo aí no mundo, e que você tem toda a teoria da psicanálise nas mãos, que te dá uma condição de fazer uma elaboração ética e crítica com o instrumental da psicanálise, assim, a coisa vem. E eu acho que a gente que tem esse instrumental na mão, a gente precisa falar, a gente precisa defender o mundo daquilo que nós estamos vivendo, desse capitalismo, de tudo isso que a gente sofre hoje, dessa dicotomia que a gente está vendo, dessa odiosidade que a gente está vendo, essa intolerância, essa briga política, esses crimes ambientais. Eu acho que a gente precisa falar, né? Tem aquela menina alemã de 15 anos que faz uns movimentos, não lembro o nome dela, não, mas ela tem 15 anos e ela para lá em frente às instituições e fala assim: eu quero que vocês resolvam esse problema do planeta. É rápido, eu estou com urgência, eu tenho 15 anos. Se vocês não estão com pressa, eu estou. E hoje, eu com uma neta de 10 anos, eu fico muito nervosa. Que mundo que nós estamos deixando para os nossos netos? O que é que esses meninos vão viver daqui a 50 anos? Não vai ter água, não vai ter árvore, não vai ter nada. Só vai ter plástico. Então, a gente precisa falar. Então, eu acho que quando a gente escreve, a gente tem esse recurso que nos ajuda, não só nesse aspecto, mas também no aspecto humano, do mal-estar, dos conflitos, da dificuldade de relações e dos problemas que as pessoas que vêm nos procurar, que nos dão assim um extenso material para a gente pensar a existência humana, que não é diferente da nossa, né? E que com o trabalho de análise pode, de certa forma, tornar a existência muito melhor. Quando a gente começa a escutar o inconsciente, escutar a nossa subjetividade, parar de atender a demanda do outro, porque a gente fala assim, mas o que é que custa essa pessoa fazer isso para mim? O que é que custa? Custa muito, custa para essa pessoa te agradar, ela largar o desejo dela de lado para te fazer feliz. Então, a psicanálise ela vai desiludindo um pouco as pessoas, sabe? Ela tira um pouco essa ilusão de par perfeito, de completude, de que você pode fazer coisas, ser bonzinho para o outro. Às vezes não pode, não. Às vezes tem que falar um não para o outro, bem faladinho, para ele caçar o desejo dele em outro lugar, porque a gente não pode realizar o desejo do outro. Primeiro que desejo só tem um para cada um. É igual o rosto. Cada um tem um rosto. Mesmo se for gêmeo, é diferente. Então, a subjetividade é mais diferente ainda. Não tem um desejo igual ao outro. Então, o que é que acontece? O sujeito não pode abrir mão de si mesmo para atender o outro. Por isso que casamento não dá muito certo, né, gente? Vamos falar franco. E é por causa dessas coisas que a gente fala, é que o povo fala, sua coluna me deixa triste. Domingo passado, um amigo meu falou, essa coluna sua, eu leio todo domingo, mas me deixa triste. Mas de veras? Só podia? Ele está com quase 80 anos, já casou 8 vezes. Ele insiste em casar, casa com uma, ela dá o golpe nele, ele fica pagando pensão para ela, casa com outra, está lá, velhinho, casando. Ele casa assim, ele fala com as mulheres assim, eu vou te dar, eu tenho isso para te oferecer. Tá. As mulheres casam com ele. Mas você vê que casamento é tão difícil que nem com essa combinação dá certo. A mulher larga ele. É uma tristeza. E ele insiste, viu? Está com quase 80 e está com uma mulher nova. E falando que eu entristeço ele. Ele não sabe o tanto que ele me entristece. O tanto que eu fico triste de ver essa busca, essa ânsia dele de não conseguir viver com o desejo dele. Viver em paz. Né? Sempre que está dependendo de dar alguma coisa para alguém ficar com ele. O que é isso? Brincadeira. Uma pessoa assim, ela não quer pensar. Então, ela não pode ler artigo de psicanalista, não, ué?
Como é que é? Não, Freud não explica. Freud explica, mas não dá jeito. Nem Lacan com o corte mais radical. Nada vai dar jeito, né? Vai continuar na alienação mesmo. Então, essas coisas são muito interessantes, né? Esse amigo meu, por exemplo, ele me deu uma ótima ilustração para hoje, né? Agora, eu volto aos escritores, porque eu acho importante. O Freud continua esse artigo aí. Como é que os caras conseguem escrever, inventar? Lógico que tem um ponto que é da subjetividade dele, mas pensa bem, o Freud nos propõe. O brincar. A criança brinca. A criança brinca prazerosamente. E como que é a brincadeira? A brincadeira é inventar um mundo, fazer a decoração do mundo, viver dentro do mundo, sem vergonha nenhuma. É extremamente prazeroso esse brinquedo. Daí que vem as ludoterapias, né? Quando a gente trata das crianças, a gente trata através do brincar. Por quê? Porque a criança não tem inibição para brincar. Ela brinca do papai, da mamãe, ela imita os padrões do papai e da mamãe em casa, então a gente vê o que ela vive. Ela coloca na mesa todo o material que ela conhece da realidade dela, nos possibilitando uma intervenção, chamar o pai, falar, pai, precisa separar essa mãe dessa filha, está demais. Mãe, cadê seu marido? Você está muito mãe, vai ser mulher também. Deixa essa criança livre para desejar, você está abafando ela demais. Então, esse trabalho é possível fazer através do brincar. Só que a gente para de brincar, mas a gente nunca abre mão do prazer do brincar. Então, quando a gente para de brincar e vira adulto, a gente começa a fantasiar. O fantasiar vem no lugar do brincar. E ele é muito prazeroso. Muito prazeroso. Só que a gente tem vergonha dele. A gente esconde as nossas fantasias. Principalmente porque elas são correção da realidade, insatisfação, são coisas que a gente é insatisfeito, que a gente fantasia que vai dar conta, que vai conseguir, que vai fazer. Então, todas essas coisas que a gente fantasia, conteúdos sexuais, conteúdos assim, que a gente é assim, por exemplo, arrumei um emprego, eu vou me dar muito bem naquele emprego, eu vou ser o melhor funcionário daquela fábrica, o patrão vai me descobrir, vai me promover, eu vou ser o diretor, aí ele vai me levar para jantar na casa dele, aí ele vai ter um filho bem bonito, o filho vai olhar para mim, vai me apaixonar comigo, eu vou casar com ele, eu vou ser diretora, e o velho vai morrer e eu vou ser a sucessora. Então, a fantasia é assim, mas ninguém fala. A gente pensa, mas a gente não fala, porque a gente tem vergonha. A fantasia sexual é uma coisa condenada. Certas fantasias, nem os casais conseguem revelar entre si. Grande maioria. Não é? Então, a fantasia é o substituto do brincar. E o escritor, isso é o Freud falando. Isso tudo que eu estou falando foi o Freud que falou lá. E o escritor, ele é um criador imaginativo. Ele pega a fantasia dele e ele escreve de tal maneira, por causa da arte poética, que ele coloca ali coisas que, se a gente falar, incomoda. Se a gente falar, a gente fica vermelho. Mas ali, escrito daquele jeito, com estilo, com arte poética, a gente consegue ter prazer com o mesmo conteúdo que, se a gente falasse, a gente teria um tremendo mal-estar. Então, o segredo do escritor criativo é ele escrever de tal maneira que ele nos leva a superar as nossas dificuldades e aquilo que em nós é proibido. Então, tudo que é antissocial, tudo que a gente sacrificou lá na infância para poder se humanizar e entrar para a cultura, e ser um ser humano educado, fino, polido e hipócrita, como nós temos que ser para sobreviver, não é? Nós não podemos falar tudo que a gente pensa.
Então, como a gente tem que ser assim, e o escritor, quando fala tudo o que ele quer, a gente pega uma caroninha boa, né? A gente fala, oh, mas que maravilha, esse cara fala de um jeito que eu posso suportar a minha miséria humana. Né? A minha humanidade ficou suportável na palavra desse cara. Então, é isso que o Freud fala, né? Que essas fantasias são muito importantes e que a linguagem preserva essa ligação entre o brincar e a criação poética. Porque ela nos permite superar o que está recalcado. Recalcado caiu assim, uma palavra hoje coloquial, que todo mundo fala, né? Mas eu vou até falar o que para nós psicanalistas é mais razoável chamar de recalcado, porque o pessoal acha que é recalcado porque é invejoso, infeliz, pode ser também. Ou então acha que é porque eu recalco as coisas, eu recalco porque eu esqueço, mas não é tão simples assim. O recalcado é aquilo que em nós está inconsciente. Por quê? Porque incomodaria se estivesse ativo na consciência. Então, para a gente se educar, a gente recalca. É obrigado a fazer isso. Quem não faz isso é o doido. Aquele que delira, aquele que alucina, é o que não conseguiu fazer o recalque e entrar nos ideais da cultura. Por isso ele é antissocial. Ele não faz laço. Mas nós não. Nós que somos neuróticos, e o neurótico é o normal, é aquele que recalcou. Então, um exemplo muito bom que o Freud dá do recalcado é quando, numa sala de aula, o professor dá aula e tem uns alunos lá no fundo fazendo maior barulho, fazendo maior os baderneiros da sala. Aí ele chama a atenção dos meninos nada. Ele chama a atenção de novo, os meninos continuam. Chama a atenção de novo, os meninos continuam. Aí ele fala assim, eu gostaria de pedir para vocês saírem da sala. Aí os meninos saem, mas continuam fazendo bagunça lá fora. Aí fecha a porta. Aí quando fecha a porta, os meninos ficam querendo voltar. Eles querem voltar, eles forçam a porta. Tem que botar 2 seguranças na porta. Para eles não voltarem a incomodar. E assim é conosco. Para os pensamentos antissociais, para as pulsões inconfessáveis, inaceitáveis na convivência comunitária, nós precisamos da censura que segura inconsciente todos esses conteúdos infantis que a gente esqueceu. Porque as crianças são perversas polimorfas. Qualquer prazer agrada, não tem moral ainda. Então, tudo isso que está fora da moral, ele é passado para o inconsciente. Então, aquilo que antes na infância deu prazer, agora, se a gente fizer, vai dar desprazer. Porque agora nós já somos moralizados, nós já somos educados. Então, quando o escritor toca nesse recalque e nos faz suportar certos conteúdos que estão em repressão, ele nos alivia. Porque a gente pega carona. É igual eu sair da boca do vulcão lá do Júlio Verne. Entendeu? Quando eu saí do vulcão lá com o personagem, eu falei, ai, voltei. Porque é a mesma coisa que acontece com o conteúdo que está sobre recalcamento. Quando ele extravasa, ele causa um grande alívio, porque aquilo está sob pressão o tempo inteiro, no inconsciente, querendo sair. O inconsciente não fica satisfeito, não. O conteúdo que está no inconsciente fica querendo virar luz, fica querendo sair, tanto é que a gente faz ato falho, as palavras, fala a palavra errada. A gente sonha, e o sonho é o quê? O sonho é a realização de desejo despistada, disfarçada. Ele vem de uma forma surrealista, porque se ele viesse tal como ele é, a censura não deixaria ele passar, nos acordaria. Então, precisa dele vir com outra roupagem para ele conseguir despistar a censura, para ele voltar para a consciência. E é assim que a gente despista o recalque, descomprime a gente. E o escritor nos ajuda nessa aventura aí que nos fisga. Que o segredo do escritor é justamente esse estilo gentil de falar dessas coisas erradas que nós somos, que nós temos, que nós desejamos, de uma maneira linda. E a gente fica até emocionado, não é?
Esse é o nosso alívio hoje, é. De sair da boca do vulcão, né? E ele nos fisga assim. Ele sempre nos fisga porque ele consegue trazer do material subjetivo para a vida real uma descompressão. Uma descompressão porque a subjetividade pode se exprimir de uma maneira estética. A estética é muito importante por causa disso. Então, por isso que eu insisto em falar do estilo, da estética, da linguagem, e fiquei lá explicando para minha netinha isso. Porque é mais importante se apreciar a forma da escrita, porque a forma da escrita, ela te conduz a falar seus inconfessáveis. Principalmente na literatura. Quem me dera se eu escrevesse literatura, não é? Eu escrevo artigos técnicos, né? Baseados na psicanálise. Eu escrevo para articular a vida subjetiva com o que acontece no cotidiano, né? Para explicar fatos diversos. Mas o escritor criativo que escreve literatura, ele tem uma magia de nos consolar, né? Na nossa humanidade, na nossa miséria humana, que ela parece até ser mais bonita do que é. E eu acho que um outro segredo dele é que ele realmente consegue sair dessa teia, né? Intelectual. Ele, de uma certa forma, ele dá uma fugidinha. Seria? Uma fugidona. E a gente pega carona. Esse é o segredo, né? E não é só na escrita, não. Qualquer forma de arte. Ela toca nesse recalcado, nesse conteúdo que está sobre repressão, está inconsciente, e toda a arte que nos comove, que nos atrai e que nos prende, né? Um quadro, uma escultura. O Freud, por exemplo, ele era fã de escultura, ele tinha coleção de estatuetas e tal, porque aquilo tocava ele de alguma maneira. Inclusive, o Freud teve um livreiro, um editor, que participava das reuniões na casa dele às quarta-feiras, e um dia esse cara pediu para várias pessoas lá de Viena, naquela época, escrever 10 autores que gostava. Então, cada um ia falar 10 livros bons. Aí ele pensa assim, falou assim, poxa, mas esse cara me pediu um negócio estranho, né? 10 livros bons. Ele não me pediu os melhores livros da literatura, que eu poderia falar, Homero, não sei o quê, um monte de livro. Não perguntou quais as obras científicas mais significativas. Não perguntou. Eu poderia falar Darwin, Copérnico. Ele não perguntou os livros mais importantes, que eu podia falar Shakespeare, Goethe. Ele perguntou 10 livros bons. Então, eu vou responder como se os livros fossem 10 amigos meus, que foram livros quase desconhecidos hoje para a gente. Naquela época, na Alemanha, eles eram livros que estavam sendo muito lidos, mas ele põe esses livros que também não são os melhores que ele conhecia, porque ele fala, são meus amigos porque em algum momento na minha vida, quando eu li esses livros, eles me ajudaram. Tem um lá que chama Mutatuli. Mutatuli é Sofri Muito. É um tal de Eduardo Decker. E ele era um cara inovador, ele combatia, na época, ele era holandês, na época a Holanda tinha as colônias indianas, e eles escravizavam, faziam trabalho escravo, os militares que iam para lá da Holanda, explorava o pessoal lá. Então, ele começou a dedurar, e aí ele foi destituído, ficou desempregado, ficou lá desesperado, e ele tinha ideias políticas muito boas. Ele era feminista naquela época, ele defendia a liberdade sexual, a educação sexual das crianças, que ele achava que se as crianças não fossem educadas direito, iam conhecer tudo errado, ia ser muito pior, que as mulheres deviam ser livres para falar também sobre o sexo, porque isso ia tornar as mulheres livres, e que se os pais quisessem manter as mulheres sempre controladas e recatadas, que não deixassem ela ter nenhuma instrução sexual, porque isso garantiria o domínio masculino sobre as mulheres para sempre.
Então, ele tinha essas ideias na época. E o que acontecia? Naquela época, o Freud também, ele estava vivendo muitos problemas na vida dele, porque ele falou da sexualidade infantil, foi muito rejeitado na escola de medicina por causa disso, né? Ele falava da sexualidade feminina, da sexualidade adulta, ele falava de tudo. E os médicos da época rejeitavam muito ele. Então, ele fala, naquele ponto, aquele autor teve uma identificação com alguma coisa do Freud, que o Freud apreciou naquela leitura. Essa carona aí do outro fazendo aquilo que a gente queria, do outro fazendo aquilo que a gente faz, do outro que também é um pouco companheiro nessas nossas caminhadas, né? Então, desses 10 autores, o Sérgio Paulo Rouanet, ele escreve 2 volumes sobre esses 10 amigos de Freud, e ele vai botando um a um pouquinho da vida, um pouquinho da obra, e onde que o Freud foi fisgado, igual a gente, nessa literatura, que não era a melhor do mundo, mas que serviu para ele em algum momento da vida dele. Porque o Freud, ele marcava nas margens umas linhas assim, onde pontos da vida dele eram sofridos ali pelo aquele personagem. Então, é muito interessante esse livro, porque ele traz assim o que é que nos fisga, e que fisgou Freud, e que fisga nós todos, né? Nesse nosso caminho aí, né? Aí eu volto um pouco para mim, para meu trabalho de escrita, não só com esse meu amigo, mas com várias reações, porque assim, eu fiquei pensando, onde é que o Rogério foi fisgado? Aí eu pensei assim, não adianta perder tempo com isso não, nunca vou saber. E nem ele. E nem eu. Né? Porque é algo de inconsciente que foi chamado, foi uma invocação do sujeito. Se eu parar para pensar, eu descubro. Mas eu não parei. Você parou? Não. Pois é, a gente não para. Mas se a gente parar, a gente descobre por quê. Porque é alguma coisa nossa que está ali, não é? Está ali mesmo e não tem jeito. Então, esse negócio de escrever é muito interessante, porque sempre que você escreve uma carta endereçada a qualquer um leitor que você não sabe quem vai ser, como hoje eu vim aqui falar para quem eu não sabia que vinha, né? Então, assim, quando você escreve, tem uma coisa que é muito boa. Você escreve o que você quer, você não liga para que o outro quer. Então, você fica livre da demanda do outro, que a demanda do outro na nossa vida pesa demais. Todo dia a gente tem que lidar com ela, o que o outro espera de mim. E a educação manda a gente ser bonzinho, né? Isso é um problema sério que nós temos. Eu tenho muita inveja das pessoas que conseguem ser um pouco mais firmes com os outros, porque é bom, né? Então, eu escrevo uma carta endereçada a qualquer um. É um tiro no escuro. Eu não sei se vai agradar, se não vai agradar. Eu falo o que eu preciso. O que eu acho que a psicanálise precisa colocar no mundo para as pessoas fazerem bom uso dela. Terem um gozo não mais da pulsão de morte, mas um gozo digno, um gozo da pulsão de vida. Daquilo que faz bem para elas, de saber um pouco mais sobre o desejo, porque o desejo, parte dele sempre vai ser desconhecido de nós próprios. Mas um pouquinho dele que você saiba, já te dá um alívio muito grande. Te alivia demais. Então, quando eu escrevo, eu assim me deparo com as reações muito interessantes das pessoas. Tem gente que briga comigo, tem gente que escreve e-mail me xingando, tem gente que, às vezes, quando o negócio da educação, esse corte de verbas e tudo, e que eu escrevi um artigo sobre a importância da educação, né, que a gente não poderia sacrificar a educação, porque a educação é o futuro do país. Eu não estou militando nenhuma causa. Eu estou falando uma coisa óbvia que toda pessoa inteligente sabe. A mulher não me deu uma briga, disse que nunca mais ia me ler? Nunca mais eu te leio. Eu sou sua leitura tem não sei quantos anos. Nunca mais eu leio, porque você é uma petista que está defendendo o Lula livre. Gente, onde que essa pessoa viu isso no que eu escrevi? Eu escrevi, eu sempre respondo. Eu escrevi para ela.
Só porque sua gravata é vermelha que você está falando isso. Porque você também deve ser PT. Olha só como é que as coisas são. Você imagina de mim, eu imagino de você, né? Mas a gente brinca mesmo, eu acho ótimo. Eu também brinco com o senhor, não tem problema nenhum. Mas, assim, não é uma militância, mas é entendida como tal. Quer dizer, quando você escreve, você está sujeito a tudo. Né? Uma vez eu fui num lançamento de um livro lá na livraria Scriptum, e era de psicanalista, só tinha psicanalista lá. Aí uma moça chegou para mim e falou assim, eu te conheço demais. Falei, é mesmo? Mas tanto assim eu não estou lembrando. Ela falou assim, não, você não me conhece, não. Eu te conheço das coisas que você escreve. Eu analiso tudo. Eu sei tudo seu. Quase que eu fiquei vermelha. Quase que eu fico vermelha. Mas não cheguei a ficar, não, porque eu achei que ela era muito doida. Eu falei, pô, essa mulher está projetando as coisas dela em mim. Ela está me interpretando. E eu não falo de mim. Eu falo do ser humano, do sofrimento humano, dos conflitos que nós vivemos e penamos aí nessa vida. Então, assim, ela supunha coisas de mim que eu não posso imaginar. Eu falei, eu não vou nem perguntar, porque pode dar uma briga danada aqui se ela falar e eu não concordar. E eu fui embora pensando assim, meu Deus do céu, que coisa, né? Puxa vida, se o povo todo achar que sabe tudo de mim, eu estou ferrada. Mas tem gente que colabora, tem gente que sugere, tem gente que fala que gostou. Então, tem de tudo, sabe? Tem de tudo. Tem pessoas que começam a contar as fantasias sexuais dela e fica querendo que eu respondo. Fala assim, esse cara está precisando fazer alguma coisa com isso, mas não é comigo. E aí eu vou cortando, tem que cortar uns, né? Porque não dá, né? E tem uns que querem ficar discutindo certos assuntos. Aí eu respondo, porque eu respondo todos os e-mails. Eu faço questão de responder. Mas eu não prolongo muito, porque senão eu vou ficar eu vou ficar presa na imagem. Aí eu vou fazer justamente o que vai me aprisionar na teia, né? Na web, né? Na rede social lá, que os mosquitos morrem, né? A teia da aranha. Que é o fio imaginário que aprisiona a gente, né? Então, a gente tem que sair para o simbólico. E deixar o simbólico incompleto também. Porque o real é aquilo que foi, aquilo que é, e que não tem jeito de ser completo. Sempre vai faltar. Sempre vai ter buraco. É igual rede de pescador. Cheio de buraco e uns pouquinhos de nó. Que é são os laços que a gente faz. Para a gente se segurar na existência, né? Então, assim, o real, o simbólico e o imaginário, eles funcionam juntos, entrelaçados. Mas um não pode dominar sobre o outro. Na verdade, o simbólico tem que cortar um pouco o imaginário, limitando ele, para ele não submergir a gente numa sucessão de pensamentos que vão embora, descarrilhados, e tomam conta da gente. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. Porque eu acho que eu falei muita coisa já, não é? Ah, já, com certeza. Eu devo estar falando há mais de 40 minutos aqui. Mas é isso. A escrita é para tocar o recalque. A escrita do jornal é para tocar o leitor. Mas eu nunca vou saber onde. E talvez nem ele saiba. Mas ela traz efeitos. A leitura traz efeito. Porque a palavra é forte. A palavra é tudo que faz com que nós sejamos sujeitos da nossa vida. Quer dizer, a palavra sustenta essa posição de sujeito. Cada palavra é um significante, cada significante representa o sujeito. Você vê, a gente tem apelido, não tem? Tem apelidos tão certeiros, não tem? É um significante que representa aquela pessoa numa qualidade, ou num defeito que ela tem mesmo. E que representa essa pessoa. É igual como se a gente tivesse um selinho, né? Made in, aí vem o apelido nosso. Cada um tem esse significante que o representa. E quando esse significante é tocado pelas palavras de um outro, esse sujeito é invocado. E ele vem em termos de emoção, em termos de comoção, em termos de reação, em termos de efeito. Tem livros que mexem tanto com a gente que a gente vai fazer análise. Por causa que leu aquele livro. Não é?
aqueles doidos, igual o Processo do Kafka, não é? Você lê um trem daquele, você fala, agora eu preciso do analista, porque o cara está respondendo um processo que ele é culpado de qualquer jeito e ele não sabe por quê. E nós também. Qual é o nosso crime? Nós não sabemos, mas nós todos sofremos um sentimento de culpa que muitas vezes nos impede de achar que tem direito a coisas, nos faz fracassar em nossos desejos, em nossos intuitos. Por quê? Porque a gente não se acha merecedor. Então, a gente fracassa. Então, é muito importante que esse simbólico esteja aí para nos lembrar disso, para nos remeter a esse real, para nos cortar um pouco desse imaginário e para trazer esse significante que nos representa. É o simbólico que faz isso pela gente. Então, é isso. Eu acho que eu falei muitas coisas interessantes, isso aqui dá pano para manga. E eu acho que o que a psicanálise pode fazer, né, é isso, criar espaço para falar no mundo da lógica inconsciente, dessa saída para um saber que a gente não sabe, para essa incompletude que a vida traz para nós a cada dia, para essa não reciprocidade que a gente vive com as pessoas, e para todas essas coisas que a gente precisa entender melhor para poder tolerar melhor as falhas, as incompletudes, as coisas que no outro nos incomodam, as coisas que o outro não nos dá e a gente acha que devia dar e ele não pode. Então, essas falhas que nós todos vivemos, eu acho que a psicanálise pode nos ajudar muito. E a escrita pode nos ajudar muito. Então, é isso que a gente tem que fazer. Falar para o povo que esse negócio de capitalismo, de consumismo, de felicidade, só comprando coisa, gastando dinheiro, acumulando dinheiro, que isso aí está acabando com o nosso mundo, que isso não vai levar a gente em lugar nenhum. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, nossa ética. Nós temos que fazer um mundo melhor para os nossos descendentes. Nós precisamos falar, nós precisamos gritar, né? Então, eu vou terminar com uma citação muito linda aqui, que eu acho ela maravilhosa. Ela me representa um pouco. É uma citação do Frederico Garcia Lorca, de setembro de 1931, num discurso que o poeta fez lá na sua cidade, Fuente de Vaqueiros. Ele fala assim: não só de pão vive o homem. Eu, se tivesse fome e estivesse à míngua na rua, não pediria um pão, pediria meio pão e um livro. E daqui eu ataco violentamente aos que somente falam de reivindicações econômicas, sem jamais apontar as reivindicações culturais, que é o que os povos pedem aos gritos. Bem está que todos os homens comam, porém que todos os homens saibam, que desfrutem de todos os frutos do espírito humano, porque o contrário seria convertê-los em escravos de uma terrível organização social. Ai, gente, obrigado por a atenção. Trabalhei direitinho? Fiz meu para-casa direitinho, Rogério. Regina, obrigado por essa beleza de agradeço. Partilha que você fez da sua experiência, do seu conhecimento, do seu afeto posto no seu trabalho e na sua produção. Obrigada. Como é da nossa tradição, nós vamos franquear por mais uns 15 minutinhos aí a palavra ao nosso público, para que possa acontecer aí o diálogo, né, uma interação com a Regina, né? Tudo bem. E sempre lembrando que é bom fazer as perguntas no microfone, porque a gente grava tudo e tudo vira memória audiovisual para essa casa. Integra acervo nosso. Bem, eu vou me dar o direito hoje de, em vez de passar o microfone para os outros, fazer uma pergunta para você. O processo de fazer poesia leva a gente a se identificar muito com esse caminho da psicanálise, né? Que é, em parte, inconsciente, mas em parte descoberta. E quando a gente chega no ponto final, muitas vezes a gente descobre coisas que o processo é que trouxe à tona e clareou para a gente.
Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Diante do que eu tenho visto da dificuldade das pessoas de não só dizer não, mas ouvir não. E as crianças estão ficando cada vez mais com dificuldade de ouvir não. E viram adultos que não sabem ouvir não. Então, eu vou agora passar o microfone para o Ruslan, mas gostaria de deixar essa pergunta. Tá, e já tem Obrigada. outra pergunta ali atrás também. Boa noite. Aí. Meu nome é Antônio Ardi. É meu primo. Tenho a honra Querido. e o prazer de ser seu primo. Eu queria te perguntar, você falou de Júlio Verne e falou dos livros amigos. Você citar os seus livros amigos para a gente? Eu tenho tantos, não posso passar a noite inteira aqui falando. Só 2? Tranquilo. Mais recente ou mais antigo? Eu li um livro maravilhoso do Mia Couto. Não, do Walter Ugumãe, que chama... esqueci, daqui um pouquinho eu lembro. Deixa eu responder a pergunta dela enquanto eu penso aqui no nome do livro. O Pai de Todos os Homens. É maravilhoso esse livro. É lindíssimo porque mostra essa coisa do preconceito, do diferente, do homossexual rejeitado pela família, batido, espancado, expulso, e a reabilitação através de uma pessoa maravilhosa. Mas não vou contar muito mais não, porque senão você não vai querer ler, né? Spoiler. Já estou dando a dica toda, já falei a história do livro toda. Um livro também que me impressionou bastante, que também não é uma obra-prima, é o Submissão, do Houellebecq, que ele fala como que os muçulmanos vão ganhar as eleições de 2020 tanto na França. Muito interessante também esse livro, essa ficção, né? E muitos outros, assim, do Mia Couto, da Chemama, que é uma africana novinha que está escrevendo muito bem. Vou falar mais. Do Machado de Assis, a coleção inteira, poderia dizer. Monteiro Lobato também, desde a minha infância. Eu vinha, assim, a cada época da minha vida, lendo os livros que eram para a minha época, né? E fui crescendo, né? Fui aumentando a complexidade. E fui lendo, e foi assim. Agora, disso que a Flávia falou, eu concordo plenamente. Por quê? Porque hoje acontece o seguinte, antigamente era o pai patrão, né? Não precisava falar nada. Ele olhava, o menino já sabia. Se eu não quietar, vai ter couro. Só que a Revolução Industrial, o feminismo, a pílula anticoncepcional, né? Tudo isso foi fazendo o quê? Foi destituindo o pai patrão desse lugar. As mulheres começaram a disputar o mercado de trabalho, começaram a ganhar dinheiro, começaram a falar, começaram a afrontar os maridos dentro de casa, os pais começaram a ficar desempregados, aí quem não tem dinheiro não vale nada, não tem dinheiro para comprar um tênis chique para mim, tem um carro furreca, não me deixa na porta da escola, não, me deixa ali 2, 3 quarteirões, não fala que é meu pai, não. Então, assim, o que aconteceu no nosso mundo? Os mestres perderam o lugar. Os pais decaíram e são mais fracos pelo próprio movimento do mundo, né? Pelo próprio movimento do mundo. Então, o que foi acontecendo? Tudo isso foi derrubado e hoje as famílias modernas são muito democráticas. E depois a psicologia também ajudou um pouquinho com esse negócio, porque começaram a inventar que menino não podia levar palmada, que não podia levar castigo, que a criança virou a nossa majestade das famílias. Tem família que, sinceramente, quando me visita, me dá vontade de pular da janela lá da minha casa. Por quê? Porque os meninos destroem a casa inteira, os pais não falam nada. Nada. Os meninos tiram a roupa de cama da cama e os pais não falam nada. Eles não enxergam. Os meninos não têm não. Os pais não querem. É um narcisismo, né? Porque filho é pedaço de mim. Então, os pais não querem frustrar os pedaços de mim, porque acham eles lindos, maravilhosos. Coitadinho.
Não pode magoar a criança, não pode frustrar a criança. E exatamente o contrário do que nós precisamos, porque a criança ela tem que ser educada. A educação é frustração. E educar é ruim. Educar é ruim, porque é frustrar uma pessoa que você ama muito. Mas se você pensar que seu filho vai crescer igual mato e vai se dar muito mal no futuro porque não foi frustrado em nada dentro de casa, você vai ver que amor é justamente podar todos os excessos que essa criança traz consigo naturalmente na vida. Nós só nos humanizamos e entramos para a cultura porque nós fomos podados. E o enfraquecimento dessa função paterna, que às vezes pode ser exercida pela mãe também, a mãe também pode falar não, pode corrigir, mas é um enfraquecimento geral, até pela configuração das famílias modernas. Né? Muita gente separada, que casa de novo, traz os filhos de um casamento para os filhos de outro casamento. Fica uma coisa que, às vezes, essa função que a gente precisava, que é da educação, da castração, da frustração, do não, ficar apagada. E as crianças discutem quando ouvem o não. E todos se acham lindos, maravilhosos. Na internet, todo mundo se exibe. O pessoal fala o que come, onde que foi, bota as roupas novas. Quer dizer, é um negócio assim de gente sem noção. Gente que não teve educação. Vai na casa dos outros, numa festa, clica tudo e bota na internet lá mesmo da festa. Olha onde estou. Casa de fulano. Parece a casa do fulano todo. Só falta dar um endereço. Quer dizer, um negócio que realmente é falta de educação. Você tem toda a razão. Mas o mundo hoje está nos enfraquecendo. Né? A gente tem que ser democrático demais, moderno demais, tem que trabalhar demais, deixa os meninos com a empregada demais. Não tem tempo para educar. Educar é chato mesmo, é a coisa mais horrível. Todo mundo fala que ser mãe é uma maravilha. Mas ser mãe é chato, gente. Você tem que ficar educando os meninos o tempo todo. Falar 1000 vezes a mesma coisa. É bom ter filho, a gente ama os meninos, mas, poxa, falar que é bom educar, não pode, porque não é. E nem ser educado. Ser educado é um saco, porque não pode nada, todo dia sua mãe te atormentando. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Então, assim, a gente não quer ser castrado, mas é o que a gente mais precisa. Liberdade demais é um equívoco terrível. Nós precisamos de freio. Liberdade demais é o fim do mundo. Então, é por aí. Flávia, respondi? Que bom. Regina, boa noite. Boa noite. Eu fui surpreendido com a sua palestra. Eu achava que você ia falar sobre o Júlio Verne, mas não, falou sobre a vida. Né? E eu achei muito interessante porque você dá uma aula prática de psicanálise hoje para nós. Né? Nós sabemos que a psicanálise é a cura pela palavra. Você foi maravilhosa, cheia de metáforas. Gostei muito. Parabéns. Obrigada. Agora, minha pergunta é a seguinte. O Júlio Verne é considerado um grande precursor da ficção científica. O Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, tem um capítulo que ele fala a descida no inferno. Então eu pergunto, o Dante Alighieri, ele fez ficção científica ou teológica? Ai, que pergunta boa, menino. Eu não sei não, responder não, mas eu vou chutar. Eu acho o seguinte, eu acho que ele falou da realidade. Ele falou daquilo que a gente vive, que não é ficção. Né? A descida do inferno dele, cada pecado dele, você lembrava de alguém que você conhece. Eu não acho muito ficcional, não. Acho ficcional a forma que ele apresentou os pecados humanos, né? Uma forma criativa, os castigos muito terríveis, né? Mas eu acho que ele estava assim, falando muito da realidade mesmo. E eu lembrei tanto das coisas que a gente vê hoje em dia, quando eu li o Dante, eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu, como é que esse homem conseguiu escrever isso? Esse homem é gênio. Nossa, então aquele do buraco, nossa, é uma coisa horrível.
mas eu acho que é uma ficção muito verídica, né? É um realismo fantástico quase, porque fala da realidade, mas e da miséria humana, de uma forma poética, criativa, né? Em versos maravilhosos, mas é um pouco teológico também. Eu acho que mistura um pouco de cada coisa, né? Ele conseguiu não ficar num estilo só, talvez. Eu não sou muito assim... eu não sei muito... Eu estou aqui falando para vocês igual político. Político é assim, você pergunta uma coisa, ele responde o que ele quiser. Ele tem que aproveitar o tempo para dar o recado dele. Então, assim, eu estou aqui assim, porque o que eu sei falar é isso, né? Eu não sou muito conhecedora de estilos literários, eu sou boa leitora. E é isso, eu sei falar para você isso. Eu acho que você poderia me ensinar um pouco. O que você acha? Né? Eu tenho essa dúvida, ela é permanente, né? Mas, fazendo a comparação dele com a obra do meu avô, Afonso Guimarães, que escreveu uma obra que é comprada a Divina Comédia, então eu acho que é teológica. E não é lógico. Tem o cunho teológico mesmo, porque tem o inferno, tem o purgatório, tem o céu. Então, assim, ele é realmente religioso, né? É religioso. Mas ele também foi prático, ele foi muito objetivo, né? Muito realista, né? Muito realista. Então, a gente fica morrendo de medo daquele inferno, né? Porque tem umas coisas lá que a gente acha que... né? Existe mesmo, né? Será? Mas é isso. Será que eu faço isso? É isso que o escritor toca a gente, né? É tão bonito, né? Então tá bom, eu gostei. Tá? Ai, muito obrigada, viu? Gostei da participação Gostei também. muito foi da sua palestra. Nossa Senhora, viu? Mexeu comigo. Ai, que ótimo. Que mexeu, bom. Porque esperava uma coisa, você falou uma outra, você abrangiu muita coisa, né? Eu esperava poder falar de outra coisa, mas eu só podia falar isso, porque é a única coisa que eu sei falar. Você foi universal. Ai, obrigada. Eu fico feliz de ter alcançado, né? Porque eu também tive medo. Eu falei, olha, eles me pediram para falar dos livros e eu vou falar do que eu sei, porque eu não vou conseguir. Só tem decano aqui, o que eu vou falar para esse pessoal? Eu chegar lá, vou passar vergonha. Fiquei tremendo nas bases. Foi difícil, assim, decidir isso. Mas aí eu lembrei dos políticos. Eu falei, mas o pessoal fala o que quer, cada um dá o recado que quer, então eu também posso me autorizar a falar do que me interessa. Vai ser melhor para mim e para eles vai ser bom também, que eu vou contar caso, né? Que fica mais divertido também quando a pessoa tem conhecimento para falar, né? Achei isso. Boa noite. Agora, eu achei interessante porque, pegando ao que a menina perguntou sobre a questão do não. Menina é ótimo. Como dizer não? Menina... Gostei também. Ótimo. Em que momento vai se dizer não, ensinar a dizer não à criança, se não acontece atualmente aquele momento que você teve com a sua neta? Se não saem deste virtual, como você bem colocou, não saímos dessa teia, como ela bem colocou, em que momento vai ocorrer o ensino e o aprendizado? Pois é. Então, assim, e eu posso dizer também, eu compactou com o rapaz ali, o último que falou, sobre a questão do Júlio. Eu posso dizer que Júlio Verne me salvou essa noite. Parabéns. Ai, que ótimo, adorei. O Davi é pedagogo, então a pergunta dele tem tudo a ver, né, Davi? Eu concordo com você. Se os pais não têm esses momentos bons com os filhos, como que os filhos vão aceitar esse não? Não cola. Não cola. Porque para aceitar o não, para aceitar a educação, tem que ter limite com amor. Só o limite não cola. Né? E amor demais faz mal. Amor demais deixa as pessoas mimadas. Elas crescem achando que tem direito demais de ser amadinho e fica sem noção depois. Então, Freud fala lá, não mimem os seus filhos, porque eles vão crescer achando que tem direito a esse quantum de amor aí, que o mundo não vai dar. Então, também não é para ser igual era antigamente,
que menino, cachorro e tamanco era debaixo do banco, não é? Na época do meu avô, ele falava isso, né? E não é também isso. Mas essa época de beber a majestade da família tá acabando com o nosso futuro, né? Tá um cheio de sem noção aí. Então tá difícil. A hora de dizer o não é a hora que está excessivo. Qualquer excesso. Exagerou, baixa a bola. Porque é isso, né? Educação não é cortar os excessos, botar a pessoa pronta para relacionar, pronta para conviver, para respeitar o outro, não é? Então, eu acho que é cortar os excessos. Concordo. É muito difícil ser pai. Nó. Eu sou mãe, eu acho. Muito bem. Mais uma. Você falou que nós somos neuróticos. Meu nome é Ronaldo. O tempo todo temos que nos comportar assim, o politicamente correto. Né? Mas eu gostaria uma fala sua sobre a histeria. Como no contexto de hoje, porque foi entendida que histeria é coisa só de mulher, ou mulher que já está um tanto pirada. Como vive? Também o neurótico precisa do histérico, não é? Como a histeria é uma neurose também. Olha, a neurose é o normal. O que é a neurose? A neurose é uma forma que a gente encontra para lidar com a realidade. Então, cada um faz um formatinho, né? Então, tem os neuróticos obsessivos, que são os maniados lá, que ficam fazendo coleção de tudo, sabe tudo, não sei o quê. São os donos da bola. E tem as histéricas, que são a sedutora, que é as que te provoca, levanta a saia por um lado e abaixa para o outro, te deixa confuso, né? São aquelas que têm uma necessidade sexual exagerada, mas também uma repressão muito forte. Então, e não tem só mulher histérica, tem homens histéricos também, e muitos. Então, assim, a histeria também é uma neurose. Não é coisa de mulher doida, não. Né? Eu mesmo posso dizer que sou. Mas uma neurose que eu já fiz análise, né? Então, ela abrandou um pouco a minha loucura. Eu já fui bem pior do que o que vocês estão vendo aqui hoje. E eu me considero uma pessoa que fui tocada pela análise e, com isso, eu pude ficar bem mais mansa, não é? Já fui muito mais brava, muito mais... fazia muito mais confusão. Mas a neurose é o melhor que está tendo, né, gente? Porque, assim, a psicose é pior, né? Porque é a loucura propriamente dita. E a perversão é isso aí, João de Deus, esses políticos todo doido que nós estamos vendo aí, são pessoas que sabem o que é certo ou errado, mas não querem nem saber. Tem compromisso com certo e errado, não faça o que eu quero. É aquela pessoa, por exemplo, é escrava da vontade de gozo dela. Então, um pedófilo é assim, ele é escravo da vontade de gozo dele. Não interessa. Se pintar um menino e tiver oportunidade, ele faz. Ah, não, mas ele pode tratar? Não, não adianta que não cura, não. Não cura, só cura se prender. É muito difícil recuperar um perverso. Agora, perverso, ele só goza? Não, ele sofre. Ele sofre porque ele é escravo da pulsão, ele não pode não fazer. E isso também não deve ser fácil, cá para nós. Né? E só parar se estiver preso. O psicótico piorou, né, gente? Porque o inconsciente está a céu aberto, não tem censura, não tem recalque, e ele alucina, e ele delira, e é terrível essa experiência. Então, o melhor que tem é a neurose mesmo. Fiquemos nós com a nossa. E vamos dar graças a Deus de ser isso, né? Porque podia ser pior. Vamos tratar delas para elas amansarem, né? Ficarem mais sociáveis, para a gente não ficar muito antissocial, muito chiliquento, muito cheio dos trem. Porque isso é que atrapalha, né? A neurose muito exacerbada, fica difícil de conviver com as pessoas. Nem me fala.
Isso é que eu falei, eu preocupo com a minha neta. Porque, assim, o que é que vai ser daqui a 50 anos? Com os gatos? Mas os gatos capaz que morrem antes de você não deixa descendência, não. Você não vai deixar descendência, não. Quem deixa descendência preocupa mais, né? Porque realmente a gente está vendo aí que o futuro não é muito auspicioso, não, né? Muito bem. É isso. Muito obrigado mais uma vez a todos os que vieram partilhar conosco essa bela noite. Regina, mais uma vez, toda a gratidão dessa casa pela sua palavra. Muito obrigada. Viu? Também. Luminosa. Adorei. Tá bom? Também gostei muito. Mais aplausos para a Regina. Muito obrigado.